Olá pessoal, eu sou o Vinícius e hoje eu vou dar continuidade à parte de conjuntos numéricos, tá? Essa aqui é a parte 2. Na parte 1, só lembrando rapidamente, falamos dos números naturais e dos números inteiros, das operações que envolvem esses números e da representação na reta numérica. Nós vamos continuar abordando os mesmos tópicos, só que agora para conjuntos numéricos adicionais, tá bom? Então, me acompanha aí, vamos lá. Ó, vou falar agora do conjunto dos números racionais que... Olha só, o que é esse conjunto dos números racionais? São todos aqueles que podemos representar na forma de uma razão ou uma divisão, na forma A sobre B, tá bom? Olha os exemplos simples que eu estou apresentando para vocês. O meio, 5 sétimos, menos 4 terços. Bom, algumas definições bastante importantes desses conjuntos. O número A, que aparece em cima da fração A sobre B, é chamado numerador, tá certo? O número B é chamado de denominador. E um ponto importantíssimo, o número B jamais pode ser zero. Por quê? Porque não tem divisão por zero, isso não existe na matemática, certo? Você não pode efetuar uma divisão por zero. Então o B tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. O A, por outro lado, pode ser zero, tá bom? Não tem problema nenhum. Bom, como é que eu posso interpretar esses números racionais? Quer dizer, como é que você pode vê-los de outra maneira, né? Primeira coisa, quando você faz a representação de um número com um meio, com o numerador 1, o denominador 2, você pode fazer a divisão de 1 dividido por 2. Isso vai dar 0,5, uma representação de um número racional, mas na forma decimal, tá? Não tem problema nenhum. O 1 terço também, você pode gerar uma coisa chamada dízima periódica. Olha lá, 1 dividido por 3, quando você faz a divisão, você pode fazer 0,333, vai embora. Isso é chamado dízima periódica. Você pode recuperar depois a fração que originou essa dízima, tá certo? Então, ó, essa é uma das interpretações, como uma divisão entre números, tá? Você pode também interpretar os números racionais como uma proporção. O que eu quero dizer com isso, né? Meio, por exemplo, pode significar que eu estou dizendo que eu tenho uma parte em duas. O numerador apresenta o quê? O significado da parte que eu estou querendo. Meio, por exemplo, é uma parte. Mas em quantas partes no total que eu tenho? Aí, quem faz o papel do total é o denominador, o 2, né? Então, quando eu falo meio, é uma parte em duas. 1 terço é uma parte em 3. Vamos pegar mais um exemplo. 3 quartos é 3 partes num total de 4. Então, você pode pensar também nos números racionais como uma proporção. E finalmente, eu posso pensar nos números racionais como uma porcentagem. Como é que você pensa desse jeito? Você pega essa fração, esse número racional, e divide o numerador pelo denominador. Você vai obter um número decimal. Então, no exemplo que eu estou passando aí, ó, eu tenho 3 quartos e o resultado da divisão de 3 por 4 dá 0,75, certo? É um número decimal, 2 casas decimais depois da vírgula. E esse 0,75, quando você trabalha com porcentagem, ele pode ser representado por 75%. Nós vamos tratar depois da questão de porcentagem numa outra aula. Mas isso é uma das interpretações que eu tenho para os números racionais, certo? Então vai depender muito do contexto, vai depender muito do problema, do enunciado das questões que tem nos concursos, como que você vai utilizar os números racionais, tá certo? Os números racionais também podem ser representados na reta numérica, tá bom? Aqui, ó, eu estou colocando a reta numérica, que vocês já tinham visto anteriormente, com os números inteiros. Observe que já tem alguns riscos vermelhinhos ali, algumas marcas vermelhas que vão representar esses números racionais. Olha só, maneiras de você representar os números racionais na reta. Os números racionais englobam todo mundo. Quer dizer, os números racionais pegam os inteiros, tá certo?
e mais os números que são fracionários, ou seja, que podem ser representados na forma de fração, tá? Só voltando aqui, ó, observe que para que você possa de fato representar um número na reta, um número racional na reta, você tem que saber a representação dele na forma decimal. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês, para que a gente possa se situar aqui. Por exemplo, 5 dividido por 2 é um número racional, tá certo? Ele, quando você faz a divisão de fato para representar como um número em termos de casas decimais, seria isso aqui, ó, 2,5. Então, quando você finaliza a divisão e você obtém essa representação em termos de números decimais, você sabe exatamente onde que o 5 meios vai estar. Observe que aqui, ó, ele é um número maior do que 2, então ele vai estar daqui para frente. E você observe também que ele é um número menor do que 3. Então ele vai estar daqui para trás. Ele vai estar aqui no meio, certo? Então, essa é uma maneira de você representar esses números. Você não precisava escrever 2,5 aqui, você poderia colocar 5 sobre 2, não tem problema nenhum, tá bom? Mas é uma maneira que você tem para que você possa localizar esse número na reta e especificar uma posição para ele, certo? Porque não é em qualquer posição que esses números podem ficar, tá ok? Então essa é a dica de que você pode utilizar a representação em divisão de números e localizar esses números na reta numérica. Vamos avançar. Eu falei dos números racionais, agora eu vou falar dos conjuntos dos números irracionais. Ele não tem um símbolo específico, tá? Esses números irracionais, eles não podem ser representados como frações de números inteiros. Eles são bem quebrados, não tem dízima periódica na representação deles. Aqui eu estou apresentando 3 exemplos simples. Tem uma infinidade de números irracionais. Ó, raiz de 2, por exemplo. Ó, como é que eu represento ele em termos de casas decimais. Não tem uma dízima periódica, ele não se repete depois da vírgula, tá? Não dá para representar o raiz de 2 como uma fração de 2 números, tá certo? Raiz cúbica de 9 é a mesma coisa. O π, que é utilizado para exercícios que envolvem circunferência, círculo, esfera, também não tem como representar. São números que são chamados irracionais porque justamente eles não podem ser obtidos pela divisão de 2 números, tá certo? Mas seguindo o mesmo exemplo anterior, a partir do momento que você consegue representar esses números como números decimais, ou seja, apresentando números depois da vírgula, eu posso representá-los nas retas também. Como é que nós vamos fazer isso? Olha só. Eu vou representar todos esses números de uma vez só, tá certo? Primeira coisa, quem que é o conjunto dos números que englobam todo mundo? É o chamado conjunto dos números reais. Mas vamos representar um a um para vocês verem o que acontece. Ó. A reta numérica está aqui. Então, olha lá, comecei apresentando o quê? Os números inteiros. Olha só, tem o 0, 1, 2, o 3, vai embora, tem os números positivos infinitos, tem os números negativos, né? Aí, nós acrescentamos um conjunto numérico adicional, que é o conjunto dos números racionais. Então, ó lá, apareceu o conjunto dos números racionais. Em vermelho é o conjunto dos racionais, Q. Tá? Z é o conjunto dos inteiros, que engloba os naturais. O Q engloba os inteiros e os números racionais. Os irracionais, eles não podem ser representados como frações de números, né? Mas eles podem estar representados na reta, não tem problema nenhum, certo? Então, ó, os irracionais aqui eu estou representando com verde, olha só, ó, o π que nós havíamos falado antes, raiz cúbica de 9, raiz de 2, menos raiz de 5, está lá atrás na parte dos negativos. E um ponto importante é que esse conjunto todo forma o conjunto dos números reais, tá certo? Então, quem são os reais? São os números que pertencem aos irracionais, aos racionais e aos inteiros, certo? São os números que estão
dentro dessas classes, certo? Você tem 4 conjuntos numéricos, naturais, inteiros, racionais e irracionais. Você unir todos esses conjuntos num só fornece o conjunto dos números reais, tá certo? É isso. Pessoal, por enquanto acabou essa discussão de conjuntos numéricos, tá certo? Falamos dos conjuntos que são muito utilizados nos concursos públicos em matemática, falamos das suas operações básicas e da sua representação na reta, tá bom? Se você gostou da aula, esclareceu, tirou suas dúvidas, fez com que você entendesse um pouquinho mais sobre os conjuntos numéricos, por favor, dá um joinha para nós, tá certo? E se você achou interessante, útil e acha que pode ser utilizado por colegas, amigos, familiares, por favor, compartilhe nas redes sociais essa aula. Um forte abraço, meu nome é Vinícius e até a próxima.